O Brasil precisa poupar mais e melhor. O desenvolvimento socioeconômico nacional envolve a sociedade civil e o Estado na busca de soluções protetivas sustentáveis. A gente conversa agora com o economista Eduardo Gianetti. Eduardo, poupança interna e desenvolvimento socioeconômico são interdependentes? Absolutamente interdependentes. O que é a poupança? O conceito econômico de poupança. O poupança é a parte da renda da sociedade que ela não usa no presente, mas que ela transfere para o futuro para viver melhor depois. É uma troca no tempo. Uma família pode pensar isoladamente e depois a gente agrega isso para a sociedade. A família recebe uma renda, uma parte ela vai naturalmente usar para consumo corrente e uma parte ela vai poupar. O que significa poupar? Ela tem sonhos no futuro. Ela quer ter uma casa própria, ela quer eventualmente fazer uma viagem, ela quer ter uma boa aposentadoria, então ela não vai gastar tudo agora. Vai fazer uma poupança precaucionária, vai fazer uma poupança previdenciária para poder viver melhor depois, pagar a educação dos filhos e tudo mais. O raciocínio para a sociedade como um todo não é muito diferente. De tudo que o Brasil produz, uma parte ele não consome imediatamente, mas ele transfere para o futuro. Ele faz a infraestrutura, ele investe na formação de conhecimento, ele faz uma poupança previdenciária. Tudo isso exige algum sacrifício agora, mas em nome de um benefício que vem depois. A sociedade aprende a fazer isso agregadamente. O que vale para o indivíduo e vale para a família, vale para todos nós ao mesmo tempo. O brasileiro está vivendo mais. Que impactos isso traz para o Estado? Enormes. Não é um problema só do Brasil. O Brasil está passando por um momento muito único da sua biografia, na sua trajetória demográfica. Nós ainda estamos com uma chamada taxa de dependência caindo. O que é a taxa de dependência? A proporção de pessoas em idade de trabalho, 15 a 64 anos, relativamente às pessoas que dependem de renda gerada por quem está trabalhando. As pessoas com menos de 15 anos e as pessoas com mais de 64. A taxa de dependência caindo significa que você tem cada vez mais gente trabalhando relativamente a quem não está trabalhando. Só que esse movimento de queda da taxa de dependência, no Brasil, ele vai até o intervalo de 2025 a 2030. A partir daí nós vamos ter um envelhecimento da população. Então vai começar a aumentar a taxa de dependência. Para dar um número que resume essa história, hoje no Brasil tem 12% da população acima de 60 anos. Em 2050, seremos 30% da população com mais de 60 anos. Se nós não aumentarmos a produtividade da hora trabalhada, o resultado do trabalho dos brasileiros, nós não vamos ter como garantir a dignidade, o bem-estar desse enorme contingente de pessoas que lá no ano 2050 vai estar dependendo de renda de quem está trabalhando. Então nós temos que aumentar a produtividade e temos que constituir fundos previdenciários que investidos gerem o retorno para pagar a renda de quem não está trabalhando lá na frente. Além do Estado, que setores sociais também precisam atuar conjuntamente para estimular a mudança de comportamento de empregadores e empregados? Não é além do Estado, toda a sociedade, inclusive o Estado. Somos todos nós juntos que temos esse enorme desafio de construir o futuro. As empresas, as famílias, os indivíduos. E uma questão que ainda está pouco clara para a grande maioria dos brasileiros é a importância de começar a poupar cedo. Poupança previdenciária não é uma coisa que você pensa aos 40, 50 anos, aí já está tarde. Tem que começar desde o início da trajetória. A diferença de resultado que faz você começar aos 25, em vez de começar aos 45, é brutal. E essa mensagem precisa ser transmitida para todo cidadão brasileiro. Começar a poupar cedo. Eu acho que uma coisa que poderia ajudar muito nisso é a educação financeira, começando no ensino fundamental e vindo também no ensino médio. As pessoas começarem a prestar atenção ao fato de que o que elas serão no futuro depende do que elas fizerem agora. E essas coisas estão diretamente relacionadas. A ideia de que nós vamos poder contar com um Estado paternalista que vai resolver os nossos problemas por nós, acabou. Não vai ser assim no futuro. A bola está com a sociedade, com os indivíduos, com as empresas e com as famílias. Somos nós que vamos resolver esse problema. A educação financeira é uma questão que
vem sendo falada, discutida há bastante tempo já, né? Mas eu acho que ela não pode ficar também só restrita ao âmbito da educação formal na escola. Ela tem que ser parte da nossa grande conversa brasileira, dos pais com os filhos, dos empregadores com os empregados, dos profissionais com as suas associações de classe. Todos nós temos que nos compenetrar de que temos esse desafio de construir o nosso futuro desde já. Em que medida a poupança interna é diferencial competitivo para atrair investimentos e confiança do mercado global? A poupança doméstica, ela é o protagonista do financiamento do investimento de um país. Os investimentos que um país faz, tanto em capital físico, máquinas, equipamentos, infraestrutura, habitação, como em capital humano, ensino fundamental de qualidade, ensino médio, ensino superior, pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, o financiamento desse esforço de investimento vem da poupança. Não tem outro jeito. A poupança doméstica é o protagonista. Um adicional a ela é a poupança externa. É o que o país pode obter de poupança de outros países que não estão usando internamente sua poupança, países que poupam mais do que precisam e que podem transferir. Agora, um problema que o Brasil enfrentou muitas vezes no passado foi ir com muita sede ao pote da poupança externa. E isso não termina bem. Vira uma crise de dívida externa e nós não queremos repetir esse enredo. Então nós temos que construir a base do investimento que nós desejamos fazer, fundamentalmente aprendendo a poupar mais e melhor, poupar no longo prazo. Em que medida a poupança interna contribui para estabilizar a economia nacional? É fundamental. O enredo, você poderia quase que sintetizar muito da história econômica do Brasil como uma tentativa de crescer sem poupar. Encontrar um atalho que permita você formar capital sem ter que fazer o esforço de renda e o sacrifício de renda agora para viabilizar o investimento. Quais são os dois atalhos que resumem muito da história econômica do Brasil? O primeiro, eu já mencionei, é a poupança externa. Em vez da gente fazer o sacrifício aqui dentro, vamos encontrar lá fora quem transfira uma parte da sua poupança para que aí nós aumentemos o investimento e cresçamos. Se for com muita sede ao pote, essa conta acaba não fechando. Você abusa da poupança externa e depois não consegue pagar os compromissos que você assumiu em dívida, em pagamento de lucro, juros e dividendos lá fora, por conta dessa poupança externa. Esse é um atalho. Foi várias vezes tentado e nós já sabemos como termina. O outro grande atalho brasileiro é a inflação. Em vez de você poupar voluntariamente, cria-se a chamada poupança forçada. O poder aquisitivo do dinheiro que nós recebemos vai sendo corroído pelo aumento dos preços e essa diferença vai sendo transferida para financiar grandes projetos de investimento. É um caminho que nós não devemos novamente tentar fazer porque também termina mal. No início dá uma certa euforia, parece que as coisas estão acontecendo magicamente, mas depois vem a ressaca. É como uma embriaguez. Termina com uma mega crise de inflação e o país paga muito caro por isso. Nós precisamos encontrar o caminho virtuoso da poupança voluntária. Aceitar abrir mão agora para melhorar depois. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela entrevista. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.